Desde pequeno eu aprendi duas coisas dentro de casa: trabalhar é obrigação e negócios são para quem nasceu com talento. Meus pais repetiam isso como se fosse um versículo sagrado. Eles tinham uma lojinha de materiais de construção que, aos olhos deles, era quase um império. Acordavam cedo, dormiam tarde, se orgulhavam de cada tijolo vendido como se estivessem construindo a própria história em cima daquele balcão gasto. Eu cresci atrás do caixa, ouvindo conversa de fornecedor, reclamação de cliente e bronca de pai e mãe. Sempre que eu tentava me aproximar da parte de decisões, era cortado no meio da frase. Vai lá varrer a calçada, filho. Meu pai dizia, sem nem levantar os olhos da calculadora. Deixa a mãe cuidar disso. Você ainda não entende essas coisas. Completava minha mãe, folheando cadernos de anotações cheios de números rabiscados. No começo, eu não ligava. Criança quer brincar, não discutir fluxo de caixa. Mas com o tempo, aquela frase começou a me marcar. Você nunca vai entender de negócios. Era dito com tanta certeza, tanta naturalidade, que eu comecei a acreditar. Cada erro bobo meu era prova. Se eu esquecia de dar o troco certo, vinha a bronca. Se comprava algo que consideravam supérfluo, lá vinha o sermão sobre como eu não sabia lidar com dinheiro. Se questionava por que não modernizávamos o sistema da loja, escutava que eu estava vivendo de modinha da internet. A ironia é que foi justamente a internet que começou a despertar em mim a curiosidade pelo mundo dos negócios. Enquanto meus pais repetiam a mesma rotina todos os dias: abrir, vender, fechar, reclamar das contas, eu passava madrugadas vendo vídeos sobre investimentos, empreendedorismo, histórias de gente que saiu do nada e construiu alguma coisa grande. Aquelas palavras me pegavam pelo colarinho: renda passiva, equity, valuation, negócios escaláveis. Eram termos estranhos para a realidade da nossa lojinha, mas que acendiam uma chama dentro de mim. Eu tentava compartilhar um pouco do que aprendia. Pai, sabia que hoje em dia tem como controlar estoque e caixa por aplicativo, tudo integrado? Ah, menino, me poupe. Isso aí é coisa para empresa grande. Aqui é tudo na caderneta mesmo. Sempre funcionou assim. Mãe, se a gente tivesse uma presença online, tipo um perfil forte nas redes, dava para vender até para outras cidades. Você acha que tem tempo para ficar tirando foto de saco de cimento? Vai empilhar as caixas, vai. No fundo, não era só resistência à mudança. Era uma crença profunda: deles acharam que eu não tinha capacidade. Eu era o filho que eu sonhava demais, que eu não tinha foco, que eu não sabia a realidade da vida. E como se isso não bastasse, comparavam o tempo todo com outros parentes. Olha o seu primo Gustavo, já é gerente de banco. A filha da Ana já passou em concurso. E você aí, com esse negócio de ficar vendo vídeo no celular. A parte mais doída era quando falavam direto, sem rodeios. Filho, escuta seus pais, você nunca vai entender de negócios. Não leva jeito, não tem cabeça para isso. Vai procurar um emprego fixo, carteira assinada, salário no fim do mês. Isso sim é segurança. Eu sorria amarelo, engolia as palavras que queriam sair e voltava pro meu quarto. Lá, longe dos olhares de desaprovação, eu mergulhava em planilhas, simuladores de investimento, cursos gratuitos, e-books piratas, lives de gente falando de mercado financeiro às 2 da manhã. Não era rebeldia. Era sobrevivência. Era a única forma que eu tinha de acreditar que minha vida poderia ser mais do que repetir a rotina amarga dos meus pais. Um dia, arrisquei. Juntei um dinheiro que sobrava de freelas que eu fazia clandestinamente, edição de vídeo, design, qualquer coisa que pagasse, se comprei minhas primeiras ações. Não falei nada para ninguém. O medo de ouvir ou vai perder tudo era maior do que a vontade de dividir o momento. Acompanhei a oscilação daquelas linhas no gráfico com o coração na mão. Em uma semana, desvalorizaram. Na outra, subiram um pouco. Eu via aquilo como um jogo complexo, um xadrez invisível em que eu não sabia exatamente as regras, mas estava disposto a aprender. Errando, acertando, tomando susto, mas aprendendo. Um dia, minha mãe entrou no quarto sem bater, como sempre.
Me pegou com a tela aberta em um home broker, cheia de números verde e vermelho. Que é isso aí? Jogo? Não, mãe. Tô investindo. Ela riu. Não um riso leve, mas um riso de desdém. Daqui a pouco vem me pedir dinheiro porque perdeu tudo nessas besteiras. Eu te conheço, viu? Você não nasceu pra negócio. Aprende logo isso. Ela saiu, balançando a cabeça, murmurando algo sobre o juventude perdida. Naquele momento, uma coisa dentro de mim virou uma chave silenciosa. Eu parei de tentar convencê-los. Se antes eu queria que eles entendessem minhas ideias, dali em diante eu passei a trabalhar em silêncio. Sem plateia, sem reconhecimento, sem nenhum "oh, parabéns, filho". Só eu, meus estudos e o mundo frio e impessoal dos números. Meus pais não sabiam, mas enquanto eles diziam que eu não prestava para negócios, eu estava começando a construir, tijolo por tijolo invisível, algo que eles não poderiam sequer imaginar. E o mais irônico. Um dia, seriam eles a sentar diante de mim, não como pais, mas como sócios desesperados, sem saber que o maior investidor interessado na empresa era justamente o filho que um dia ouviram dizer: "Você nunca vai entender de negócios". Depois daquele dia em que minha mãe me flagrou investindo e me tratou como se eu fosse uma criança brincando de cassino, eu entendi que minha batalha seria solitária. Não haveria incentivo, não haveria elogio, não haveria tapinha nas costas. Eu teria que aprender a ser meu próprio treinador, meu próprio crítico e meu próprio fã. Então, fiz aquilo que qualquer teimoso faz quando é subestimado, dobrei o esforço. Comecei a dividir minha vida em dois mundos. De manhã e à tarde, eu era o filho que ajudava na loja, descarregava caminhão, anotava pedido, atendia telefone, corria no sol atrás de nota fiscal. À noite e de madrugada, eu virava estudante compulsivo de negócios, finanças e estratégia. Enquanto meus pais descansavam exaustos diante da TV, eu ainda estava com os olhos grudados em tela, livro ou caderno. Não vou romantizar, eu errei muito. Meu primeiro investimento deu certo por sorte, o segundo despencou. Só aí eu entendi que não dava para apostar cegamente em qualquer coisa bonita que aparecia num vídeo motivacional. Levei prejuízo, sim, e não foi pouco para alguém que ganhava dinheiro a conta-gotas. Doeu ver o saldo diminuir. Doeu mais ainda saber que, se eu contasse, meus pais iam usar aquilo como prova definitiva de que estavam certos sobre mim. Mas ali aconteceu uma das primeiras grandes quebras de expectativa da minha vida. Eu não desisti. Ao invés de me afogar no erro, sentei para entender onde tinha falhado. Descobri que tinha entrado em um ativo sem estudar o setor, sem conhecer a empresa, confiando mais no entusiasmo de terceiros do que em análise própria. Foi duro admitir, mas libertador. Eu não era vítima do mercado, eu era vítima da minha própria falta de critério. A partir daí, passei a estudar com mais método. Aprendi a ler balanços, entender o básico de indicadores, acompanhar notícias relevantes, avaliar riscos. Não era um gênio das finanças, e eu apenas estava disposto a pagar o preço que meus pais nunca quiseram pagar, o preço de aprender antes de opinar. Enquanto isso, a loja da família seguia no piloto automático. E aí veio outra quebra de expectativa, eu achava que, por estarem há anos no mercado, meus pais eram bons de negócio. A verdade começou a aparecer nas entrelinhas. Eles não tinham controle real de caixa, misturavam contas pessoais com as da empresa, faziam compras por impulso só porque o fornecedor ofereceu um descontinho, não tinham noção clara de margem de lucro, não sabiam calcular quanto custava manter a loja aberta por dia. Eles sobreviviam, não prosperavam. Tocavam o negócio pela força do hábito, não pela força da estratégia. Eu via isso e me corroía por dentro. Queria ajudar, ajustar, sugerir. Mas sabia o que aconteceria se tentasse. Pai, a gente podia separar as contas pessoais das da loja. Ah, menino, não começa. Você acha que eu tô começando agora? Mãe, sabia que dá para ter um sistema que calcula as margens automaticamente? Mais gasto para cima da gente? Deus me livre. Negócio é papel e caneta, sempre deu certo.
Acontece que o sempre deu certo até o dia em que deixa de dar. E esse dia chegou. Uma grande rede de materiais de construção decidiu abrir uma filial na nossa cidade. Showroom climatizado, estacionamento amplo, promoções agressivas, aplicativo próprio para clientes, entrega agendada. Em poucas semanas, metade dos clientes que antes compravam conosco passou a dar só uma olhadinha olá. Quando o fluxo diminuiu, meu pai reagiu do jeito que sabia, reclamando. É assim mesmo, grande esmagando pequeno. Não tenho o que fazer. Eu sabia que tinha sim. Mas não para quem achava que estratégia é sinônimo de sorte. As vendas caíram. Os boletos começaram a atrasar. Fornecedores ligavam com mais frequência. Minha mãe passou a ter olheiras mais profundas, e o tom das conversas noturnas na cozinha ficou mais tenso. Se isso continuar, a gente perde o ponto. Devia ter ouvido o fulano lá atrás, quando ele falou pra gente vender. E fazer o que depois? Viver de quê? Eu escutava tudo em silêncio, da porta do corredor, como se fosse uma criança outra vez. Mas eu não era mais aquele garoto que acreditava em tudo que eles diziam. Eu vi a falência se aproximando não como uma fatalidade, mas como resultado de anos de teimosia disfarçada de experiência. Foi então que uma oportunidade começou a surgir, tímida, quase escondida, entre os cantos das conversas. Meus pais passaram a falar de eu vender parte da empresa. Talvez se entrar um investidor a gente consiga segurar mais alguns anos. Mas quem é que vai querer botar dinheiro nisso aqui, do jeito que tá? Sempre tem alguém com dinheiro sobrando atrás de ponto físico e CNPJ, mulher. A gente só precisa achar. Eu ouvi aquilo com o coração acelerado. Ali estava a chance que eu nunca imaginei que teria tão cedo. Deixar de ser o filho desacreditado e me tornar alguém que poderia, de fato, mudar o rumo da história, não com discurso, mas com capital, com conhecimento, com condição real de negociar. Só tinha um detalhe. Eu ainda não era grande o suficiente. Tinha dinheiro investido, sim, mas não a ponto de ser um grande investidor. Pelo menos, não sozinho. Porém, nos meses anteriores, eu havia feito algo que meus pais nem faziam ideia. Entrei como cotista em um pequeno fundo de investimentos focado em negócios regionais, liderado por um gestor que eu admirava há muito tempo. Eu tinha entrado como o menor dos peixes ou daquele aquário. Mas o que eu não sabia é que um dia eu seria aquele que indicaria a próxima oportunidade do fundo, se, num futuro não tão distante, me tornaria o maior investidor daquela empresa que, ironicamente, eles ainda chamavam de a nossa lojinha. Naquele momento, eu era só o filho desacreditado escutando escondido. Mas o jogo estava começando a mudar. E ninguém na minha família fazia ideia do que eu estava prestes a fazer. Se inscreve aí e ativa o sininho para dar aquela força. O clima dentro de casa ficou cada vez mais pesado. A diminuição nas vendas já não era uma ameaça distante, era uma realidade que batia na porta todo dia. Os fornecedores endureceram as condições, alguns negaram renovação de crédito, e a concorrência gigantesca estava sugando o mercado como um redemoinho. Meus pais, que por anos se orgulharam de eu entender tudo de comércio, agora pareciam marinheiros perdidos no meio de uma tempestade que nunca tinham aprendido a navegar. E foi ali que a primeira grande quebra de expectativa aconteceu. Eles começaram a me pedir opinião. Foi discreto no começo, quase imperceptível. Minha mãe, numa tarde silenciosa, perguntou: Filho, você viu aquele negócio de anúncios na internet que o rapaz da farmácia fez? Será que funciona mesmo? Meu pai completou: E esse trem de comprar pelo celular, será que nós devíamos tentar também? Uma parte de mim queria rir. Outra parte queria gritar: eu disse isso há anos. Mas eu não fiz nenhuma das duas coisas. Apenas respirei fundo e respondi, com calma: Funciona. Mas não é de um dia pro outro. Marketing é construção. Não adianta jogar dinheiro sem estratégia. Eles ficaram me olhando como se eu estivesse falando grego. E foi então que eu percebi. Não era falta de inteligência, era falta de atualização. Eles estavam parados no tempo,
presos ao método que aprenderam com meus avós, na era da caderneta e do fiado. A segunda quebra de expectativa veio alguns dias depois. Meus pais me chamaram para conversar na sala, se isso era extremamente raro. Lá estavam os dois, sentados no sofá, com expressões cansadas que eu nunca tinha visto. Minha mãe segurava uma pasta azul claro nas mãos. Meu pai parecia prestes a engolir o próprio orgulho. Filho, meu pai começou. A gente tá pensando em vender metade da empresa. Não era surpresa. Eles vinham comentando o assunto há semanas. O choque foi outro. E gostaríamos que você nos ajudasse a encontrar um investidor. A frase me atingiu como um raio silencioso. O mesmo filho que, desde criança, ouviu que nunca entenderia de negócios? O mesmo que era ignorado quando tentava sugerir uma mudança? O mesmo que era chamado de sonhador, distraído, irresponsável? De repente, eu era o único com um mínimo de luz no fim daquele túnel escuro. Respirei fundo, contendo o turbilhão de emoções que me atravessava. E por que acham que eu posso ajudar? Minha mãe baixou os olhos e respondeu a frase que eu esperei a vida inteira. Porque você sabe mais desse mundo do que a gente? E num tom quase engasgado, completou. A gente deveria ter te ouvido antes. Foi como ouvir o chão da minha infância sendo reescrito diante de mim. Mas aquilo não era o fim, era o começo da maior virada da história. Eles queriam um investidor. Eu conhecia um fundo disposto a investir exatamente em negócios regionais, o fundo onde eu, ironicamente, era o menor cotista. Naquela noite, enviei uma mensagem ao gestor do fundo. Tenho uma oportunidade para vocês avaliarem. Pequena, mas com potencial de recuperação. Ele respondeu em menos de 5 minutos. Agende uma visita. Se você está trazendo, já é algo que vale olhar. Aquilo me atingiu como um soco emocional. Pela primeira vez na vida, alguém do mundo real dos negócios acreditava em mim mais do que meus próprios pais. Marcamos a visita para o início da semana seguinte. Quando contei aos meus pais que um grupo de investidores profissionais viria analisar a loja, eles ficaram em choque. Investidores de verdade? Aqui. Mas, eles vão gostar? E se eles disserem que não vale nada? Meu pai tremia. Minha mãe respirava rápido. Era a primeira vez que os via vulneráveis diante do próprio negócio. Chegou o dia. Os investidores, 3 homens e uma mulher, se entraram na loja com pranchetas, tablets e um olhar clínico que parecia enxergar rachaduras invisíveis nas paredes. Avaliaram estoque, fluxo, margem, reputação, concorrência. Fizeram perguntas que meus pais não sabiam responder. Eu respondia no lugar deles, com clareza, com calma, com dados. Meus pais olhavam para mim como se estivessem vendo outra pessoa. Talvez, pela primeira vez, estivessem vendo quem eu realmente era, se não quem imaginavam que eu fosse. Ao final, o gestor me chamou no canto. Seu trabalho aqui é impressionante. Você conhece todos os detalhes operacionais, tem visão estratégica, conhece o mercado e sabe analisar números. Ele sorriu. Se quiser, tem uma vaga para você no fundo. Não como estagiário. Como analista. Meu coração quase explodiu. Meu pai observava de longe, sem entender a conversa, mas percebendo que ali havia algo grande acontecendo. E então veio a frase que mudou tudo. Quanto ao investimento, estamos interessados. Mas tem um detalhe. Quem queremos como sócio majoritário não são seus pais. É você. Eu fiquei imóvel. Mas eu sou o menor cotista do fundo. Não mais. Ele respondeu, colocando a mão no meu ombro. Você tem um olhar que poucos têm. E o conselho decidiu que queremos expandir sua participação. Com isso, você se torna o maior investidor da empresa dos seus pais. Eu vacilei um passo para trás. A mente girou. A vida inteira, eu ouvi que eu não nasci para negócios. E agora um grupo de investidores milionários dizia exatamente o contrário, se me colocava no ponto mais alto da mesa. Era a quebra de expectativa definitiva.
O filho desacreditado havia se tornado o maior investidor da empresa. E meus próprios pais ainda não sabiam disso. 2 dias depois da visita, o fundo marcou uma reunião formal com meus pais para apresentar a proposta. Eu tentei preparar meu coração. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Eles achavam que eu apenas estava ajudando, não que era peça fundamental no negócio, se muito menos que eu era, agora, o investidor majoritário do fundo interessado. Quando chegamos à sala de reuniões, meus pais estavam tensos, desconfortáveis, intimidados pelo ambiente corporativo sofisticado. Meu pai ajeitava a camisa a cada 2 minutos. Minha mãe segurava a bolsa como quem segura um escudo. Eu nunca os tinha visto tão pequenos. O gestor abriu a apresentação com profissionalismo impecável. A loja de vocês tem potencial. Está mal gerida, sim, mas não irrecuperável. Se aplicarmos digitalização, reorganização financeira e inovação de estoque, pode voltar a crescer. Meus pais assentiam, envergonhados, mas esperançosos. E então veio o momento da revelação. Porém, há uma condição essencial para o investimento: queremos que seu filho seja o gestor responsável pela nova fase da empresa. O olhar dos meus pais para mim foi um misto de confusão, orgulho e incredulidade. Minha mãe sussurrou: Você. Meu pai tentou disfarçar, mas sua boca tremeu. O gestor continuou: Ele foi quem nos trouxe a oportunidade. Ele entende o mercado, domina os números, tem visão. E, acima de tudo, ele fez uma pausa. É o maior investidor individual deste fundo. O silêncio que se instalou foi absoluto. Minha mãe piscou 3 vezes, como se não tivesse entendido. Meu pai ficou completamente imóvel, a respiração suspensa. Eu os encarei com serenidade. Não com arrogância. Não com desejo de revanche. Mas com a firmeza de quem finalmente se vê reconhecido. Meu pai recuperou a voz primeiro. Como assim, maior investidor? Seu filho, se explicou o gestor, aumentou sua participação ao longo dos últimos meses. Ele não apenas investiu, ele ajudou a selecionar ativos, analisou empresas, sugeriu estratégias. O conselho decidiu promover. Ele tem participação suficiente para ser, tecnicamente, o acionista mais importante deste grupo na operação de vocês. Minha mãe se apoiou na mesa, pálida. Mas, ele sempre foi tão. Ela não terminou a frase. Mas eu terminei por ela, com a suavidade de quem carrega cicatrizes, não rancor. Tão desacreditado, né? Ela abaixou os olhos. Pela primeira vez, ela não tinha resposta. Meu pai, emocionado, deixou escapar. Eu não fazia ideia, filho. E completou, com voz falha. Me perdoa. Aquela palavra, perdoa. Era tudo que eu esperei a vida inteira ouvir, mas nunca imaginei que viria nessa circunstância. O gestor finalizou. Então, senhores, vocês aceitam o investimento sob a condição de terem seu próprio filho como sócio principal e gestor estratégico? Meus pais se entreolharam. Pela primeira vez, seus olhares estavam cheios não de desconfiança, mas de admiração. E também de arrependimento. Meu pai respondeu: Sim. Aceitamos. Minha mãe completou: E, obrigada por acreditar no nosso filho quando nós não acreditamos. Eu engoli a emoção e apenas sorri de leve. Eles ainda não sabiam, mas aquela seria apenas a primeira de muitas quebras de expectativa. A partir daquele momento, a empresa deles, e a minha relação com eles, nunca mais seria igual. Depois da reunião, meus pais não foram os mesmos. Saíram da sala como 2 pessoas que acabaram de testemunhar um eclipse, algo grandioso, inesperado e impossível de ignorar. O silêncio acompanhou o trajeto de volta ao estacionamento. Ninguém sabia como começar a conversa. Talvez porque todas as conversas anteriores entre nós haviam sido construídas sobre uma fundação frágil, a crença de que eu era incapaz, e agora essa crença tinha sido destruída, não por palavras, mas por fatos incontestáveis. Dentro do carro, meu pai, que quase nunca demonstrava emoção, colocou a mão no volante, respirou fundo e disse com a voz pesada:
Filho, eu nunca tive tanto orgulho de você. Nunca. Eu só não soube demonstrar. Minha mãe concordou com a cabeça, os olhos marejados. A gente errou muito. Te subestimou. Te cortou. Fez pouco do que você dizia. Ela engoliu seco, lutando contra a própria culpa. E agora vejo que você era o único que enxergava longe enquanto a gente estava preso aqui atrás com medo do novo. Aquela não era uma cena que eu imaginaria nem no melhor dos meus sonhos, e também não no pior. Era uma terceira categoria. A realidade que só acontece quando a vida decide virar completamente a mesa. Não era um pedido de desculpas comum. Era a admissão de uma cegueira afetiva de anos. Eu respirei fundo antes de responder. Pai e mãe, eu nunca quis vencer contra vocês. Eu sempre quis vencer com vocês. Mas quando vocês diziam que eu não levava jeito, que eu não servia para negócios, eu sofri. Eu acreditei. Eu me diminuí por dentro. E precisei lutar comigo mesmo para continuar. Minha mãe chorou. Meu pai apertou minha mão. Eu continuei. Mas não guardo ódio. Porque se eu tivesse escutado vocês, minha vida teria parado. E não teria chegado até aqui. A quebra de expectativa ali não era apenas profissional. Era emocional. Era familiar. Era a reconstrução de um vínculo que havia sido corroído por anos de descrença. Quando chegamos em casa, meu pai fez algo ainda mais surpreendente. Ele se levantou, foi até o escritório, pegou o velho caderno de anotações da loja, aquele cheio de dívidas, contas, rabiscos e caos, e o entregou nas minhas mãos. Toma. Você sabe mexer nisso melhor que nós. A loja agora é tanto sua quanto nossa. Nos guie. Eu segurei o caderno como quem segura a prova física de uma vida inteira de batalha silenciosa. Era simbólico, era emocional, era histórico. Eles estavam me entregando o comando, não porque eram obrigados, mas porque finalmente confiavam. A partir daquele dia, comecei o processo de transformação da loja. E aqui veio outra quebra de expectativa. Eu não mudei tudo de uma vez. Eu não destruí o que eles construíram. Eu respeitei a história enquanto introduzia o futuro. Primeiro, informatizei tudo: estoque, caixa, fluxo. Depois, criamos catálogo digital, anúncios segmentados, sistema de entrega, parcerias com construtoras locais. Reestruturei margens, negociei contratos, reorganizei o layout da loja. Em poucos meses, lucros começaram a aparecer onde antes havia apenas sobrevivência. O fundo investiu oficialmente e trouxe consultores experientes. E eu, pela primeira vez, deixei de ser o filho ajudante para me tornar o gestor estratégico. Meus pais assistiam a tudo com um misto de espanto e admiração. Não demorou para minha mãe comentar. Parece até que eu tô trabalhando em outra empresa. E meu pai completar. Ou que a gente ganhou um filho novo. Mas o melhor ainda estava por vir. Algumas semanas depois, o gestor do fundo me chamou novamente. Temos outra proposta para você. Outra? Perguntei, confuso. Queremos que você se torne sócio fixo do fundo. Não só pela loja, mas pela sua visão. Você tem talento real. De verdade, e queremos te colocar na linha de frente dos próximos investimentos. Aquilo me fez sentir de novo que o mundo estava mudando tão rápido que eu mal conseguia acompanhar. Eu, o garoto desacreditado, sem talento para negócios, agora sendo disputado por um fundo profissional. Aceitei. Com o tempo, não só continuei investindo. Me tornei mentor para empreendedores iniciantes, dei palestras em eventos regionais, ajudei a recuperar outros negócios. Uma trajetória que teria sido impossível se eu tivesse acreditado cegamente nas palavras que me diminuíram. E então chegou o dia que coroou toda essa jornada. O fundo publicou um relatório anual com os nomes dos principais investidores individuais. O meu estava lá, em primeiro lugar. Quando mostrei o documento aos meus pais, eles simplesmente congelaram. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai deixou o jornal cair no colo. Filho, ele sussurrou sem conseguir completar. Eu apenas sorri. Sem arrogância, sem vingança, apenas com a serenidade de quem finalmente encontrou seu lugar. Vocês disseram que eu nunca entenderia de negócios. Pausa. Mas talvez eu só precisasse fazer isso do meu jeito. Minha mãe me abraçou com força. Meu pai, emocionado, disse: a gente não criou um comerciante. Criamos um visionário. A loja prosperou. Nosso relacionamento prosperou. E eu também. A quebra de expectativa final foi simples, mas profunda. Eu não me tornei um grande investidor para provar que eles estavam errados. Eu me tornei porque, no fundo, eu sempre soube que poderia ser, mesmo quando ninguém acreditava. E hoje, quando olho para trás, vejo claramente. A frase "você nunca vai entender de negócios" não foi uma sentença. Foi o combustível. Foi a centelha. Foi o empurrão doloroso que me fez descobrir quem eu realmente era.
E a vida, com sua ironia elegante, fez questão de colocar exatamente esses mesmos pais sentados diante de mim para conhecer o maior investidor da empresa.